Olá, crianças, tudo bem? A tia Vi hoje veio contar a história de Gideão. Continuação da aula da tia Bruna e da tia Natália. Vão lá ver, assistir no canal da igreja que tá por aí, tá bom? E a nossa história está em Juízes 7, do 1 ao 8. Mas antes, vamos orar, pedir a Deus que Ele nos ajude a entender a história, tá bom? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia, obrigada por cada criança que vai assistir esse vídeo e que o Senhor esteja entrando nos lares de cada criança, abençoando cada família e dando discernimento para a gente entender a história e saber agradecer por tudo que a gente tem, porque o Senhor nos dá muito mais do que a gente merece. Muito obrigado por tantas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. E hoje a gente vai falar da história de Gideão, que formou um exército enorme, um exército com milhares e milhares de pessoas. Mas antes, eu gostaria de falar com vocês sobre a importância de agradecer a Deus. Você agradece a Deus por tudo que você tem? Pela roupa boa que a gente tem, que muita gente não tem, pelo prato de comida que Ele nos abençoa todos os dias, pela coberta, pela casa bem quentinha que a gente tem, pela chuva, pelo sol, pelas plantas, pelos animais, por tudo que o Senhor dá e nos abençoa a cada dia. Você agradece por tudo que Ele nos dá? A importância de agradecer e pedir a Deus é que a gente aprende a confiar em Deus, a gente aprende a depender de Deus, porque é dele que nos vem todo o sustento, é Ele que provê todo o sustento e é Ele que nos abençoa tanto e às vezes a gente esquece de agradecer. Isso é muito importante. Mas tia, por que agradecer sendo que Deus já sabe o que a gente vai pedir ou agradecer? É porque Ele quer que a gente dependa dele. Ele não é o nosso pai, então a gente tem que aprender a depender e confiar nele. Então, hoje eu quero que vocês usem a imaginação para a gente contar a história de Gideão, que está lá em Juízes 7, 1, 8. Se você pegou sua Bíblia, você pode pegar uma caixa de papelão e a tia Vi, furou a caixa de papelão com um negocinho bem afiadinho e pegou, uns palitos de dente da minha mãe. Depois a gente devolve, não tem problema. Se você quiser contar a história para um amigo ou para o papai e para a mamãe, né? A história que você viu hoje. Então, um palito vai ser Gideão. Gideão, ele orou muito a Deus para que ele tivesse um exército com milhares de pessoas para que pudesse derrotar Midian, que era o povo inimigo que estava fazendo tudo errado. Estava destruindo tudo que eles tinham para comer, destruindo os animais, né? Desmatando a natureza. Então, Deus mandou. E Gideão, como ele estava com medo de que não tivesse gente suficiente de soldado, Deus mandou. Sabe quanto? Não foi 10, não foi 20, foi 32 mil homens, soldados. E aí, a gente vai colocar nos furinhos que a gente fez na caixa os 32 mil soldados. E aí, coloquei tudo os palitos fincados na caixa. E vamos continuar a nossa história, né? E aí, quantos soldados mesmo que Deus enviou para Gideão? 32 mil soldados. E aí Deus falou, como a cidade de Midian é onde tem muitos inimigos, mas nem tanto, você vai falar para esses soldados, reunir esses soldados num monte e vai falar para esses soldados, quem tá com medo pode voltar para casa, que não vai precisar de todo mundo, porque a cidade não é tão grande quanto a gente imaginar. Então, os soldados que estavam com medo
foi voltando para a sua casa. E eu já vou, ó, colocando na minha caixinha de palito. Aí ele falou, ó, pode voltar para casa de vocês, porque você que tá com medo, pode ir para lá, ficar com a sua família, que a gente vai conseguir dar conta, sim, de guerrear contra a Midian. Deus vai nos ajudar e a gente vai guerrear contra a Midian. Mas mesmo assim, ó, você viu que a tia tirou bastante palito, mas ficou bastante palito também. Mas aí Deus falou, ó, 10.000 voltaram para casa, mas ainda tem 20.000 soldados. E é muita gente para uma cidade que não é tão grande quanto você imaginou, Gideão. Então, o que você vai fazer? Vai até um rio com esses soldados e fala para eles que eles podem beber água. Os soldados que beberem água ajoelhados, esses você vai mandar voltar embora, e os que ficarem em pé vai continuar e permanecer com você. Então, lá foi os soldados beberam águas ajoelhados no rio e voltaram para casa. Gideão falou, ó, vocês podem voltar para casa, não é por nada, mas é porque tem muita gente, a gente precisa de menos gente. E aí eles voltaram. E os que ficaram em pé permaneceram. E aí os que ficaram em pé permaneceram lá. Nessa foram bastante também soldados para casa. Então Gideão ficou com 300 soldados para guerrear contra aquela cidade. E aí, você imagina que aquela cidade foi entregue nas mãos de Gideão, Midian? Ó, não posso dar spoiler da aula da próxima tia, mas vocês já imaginam, né? Que Deus não faz nada pela metade, e Ele faz muito mais do que a gente imagina. Então, para a continuação da nossa aula, você vai ter que assistir o próximo vídeo. Essa foi a seleção dos soldados que Deus ergueu para que fossem guerrear contra Midian. E a continuação da história é a próxima aula. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.